Mas a gente te trouxe aqui para falar de... Eu anunciei que ia falar de carro premium. Maravilhoso. Que bacana. Vamos falar. Assim, contar uma trajetória. Como que surgiu você, depois dessas histórias gigantes de Renault, muito maiores do que você tinha passado em Fiat, com todo respeito à sua trajetória da Fiat e tal. Sem dúvidas. Como que chegou a Audi e falou assim, eu vou trazer um cara que lançou o Kwid para lançar o Q8? Isso foi interessante, porque quando eu recebi a ligação do então presidente na época, o Johannes Roschek, sim, você conheceu muito bem, o Johannes me ligou, né? E eu falei, Cláudio, aqui é o Johannes Roschek da Audi, presidente da Audi. Eu falei, trote, né? Trote, né? Oi! E ele me falou assim, olha, eu sei do seu trabalho, né? Reconheci o trabalho, tenho acompanhado e tudo, queria, né, conhecer você melhor. Vamos tomar um café no Grand Hyatt, aqui em São Paulo. E ele falou, olha, tem um desafio bacana, a gente precisa, né, fazer uma integração das áreas de comunicação e marketing da Audi, tem um desafio interessante. A gente vai agora lançar 30 novos produtos, né, nos próximos 3 anos. Porque você na Renault era só marketing, só não marketing, tinha comunicação. Não tinha comunicação. Ele queria um cara mais completão. Mais completão. Ele queria porque assim, eu sempre acho, e eu tenho essa convicção, não tem porquê áreas de comunicação e marketing andarem separadas. Porque, na verdade... Mas você acha que dá para ter 2 caras? Eu acho que você pode ter... Tem que ser um cara... Porque às vezes assim, você fala assim, vamos ter comunicação, marketing, e o cara que vai administrar é um economista. Não dá. Não, assim, tudo bem. Dá uma ciumeira, porque comunicação e marketing é diferente. Não, mas é diferente. Verbas diferentes. Mas assim, o Rafa está aqui. O Rafa hoje é responsável pela área de comunicação da Audi do Brasil, e eu tenho o Lucas, que é responsável pela área de marketing. Os dois, né, são do meu time, interagem de maneira clara. E o que eu falo é o seguinte, quando você determina uma comunicação, uma mensagem-chave, né, essa mensagem que você determinou, ela tem que ser comunicada de maneira consistente para todos os públicos. Então, quando você tem uma área alinhada, é claro que para a imprensa é de um jeito, né, no marketing de outro, para o colaborador é de uma maneira diferente, para o acionista de uma outra forma, sim, mas ela tem que ser alinhada. Quando você tem, né, a possibilidade de administrar, né, a comunicação de uma maneira integrada, a força da sua comunicação ela é muito maior. Sim. Você faz uma pancada de saving também, porque a comunicação e o marketing nas empresas fazem, por exemplo, vídeo de produtos diferentes. Bobagem, né? 2 custos. 2 custos. E você vai utilizar, porque, né, a imagem publicitária é diferente. Não, se a imagem publicitária é muito boa, pode utilizar para a imprensa também, não tem problema nenhum. Claro. Por que a imprensa tem que ter uma imagem, né, pior do que a imagem que vai para o consumidor final? Claro. Pelo contrário, a imprensa é uma fonte fundamental de comunicação e marketing. De uma maneira, a gente chama isso de earned media. Toda vez que você faz um bom trabalho de imprensa, que você consegue contar histórias por meio da imprensa, a sua comunicação é muito mais relevante e ela é sem custo. Então, é claro que você tem muito mais força na comunicação que você fala da Audi. Por isso que eu parei com esse negócio de jornalismo. Agora eu sou influencer. Influencer. Que esse negócio de contar história boa sem custo, tô fora. Já foi o tempo já. Quando eu tinha salário. Agora eu só conto... de graça eu conto as histórias que eu quero. A história boa... Não, mas é isso. Ou seja, é fundamental. Se você tem histórias bacanas que você consegue contar para a imprensa e a imprensa divulga, você tem um grande retorno de mídia, né? Ou seja, você deixa de investir em mídia paga, porque você consegue ter um alcance muito importante em mídia espontânea. Então, e você consegue investir o dinheiro que você vai usar para mídia em coisas que você fala assim, não, isso aqui é específico para mim é bom, isso aqui é específico para mim é bom, vou investir nisso aqui, isso aqui me dá resultado. Você não precisa matar um formigueiro com uma bala de canhão, né? Não, você vai direto ali na abelha rainha, fala assim, ó, aqui vira para mim, aqui. Tô falando como marketing, não como comunicação. Não, mas exatamente, você hoje em dia, né, a Audi, ela conversa com 2% do público brasileiro. O mercado de automóveis premium, ele é 2%, né, do mercado total, então é importante que a gente tenha essa visão. Um mercado que esse ano vai ser 40 mil, 45 mil carros no máximo vendidos. Esse é o tamanho desse mercado de 2 milhões de carros, um mercado muito pequeno. Então a comunicação tem que ser muito assertiva e muito cirúrgica. Então é muito importante você saber quando... Né, e obviamente... Quando você tem poucos carros que são vendidos, a gente não tem uma verba que tem a Renault, muito pelo contrário. Óbvio. A gente vende 6.500 carros, a gente tem uma verba de marketing por carro. Então, quando você tem mais volume, você tem muito mais verba do que a Audi tem. A gente tem que ser assertivo, a gente comunica com 2% do público. Então, o que acontece? Eu tenho, por exemplo, uma estratégia de comunicação minha e de marketing. Nós vamos lançar o RS e-tron GT.
Beleza, a gente vai lançar esse carro, a gente entende que nós vamos ter um esforço de comunicação para a imprensa, né, de uma determinada forma, e depois a gente continua vendendo esse carro por marketing. Quando a gente lançou esse carro, por exemplo, no ano passado, o RS e-tron GT, nós vendemos todos os carros em menos de 24 horas, somente com a repercussão de imprensa. Eu não precisei fazer marketing desse carro. De nada. Eu não precisava. Então, ou seja, a imprensa cobriu para mim o que eu precisava. Então, eu peguei o dinheiro que eu tinha para poder investir nessa comunicação e coloquei em carros que precisavam mais. Mas essa visão só consegue ter quem tenha a integração, né, de comunicação e marketing. E skin the game, né? Exatamente. Você está acompanhando o jogo o tempo todo. Então, por isso que eu falo, se você consegue fazer um trabalho bem forte, né, com a imprensa, e por isso, né, eu como jornalista, né, tenho um cuidado enorme na relação com a imprensa, e você sabe muito bem disso, sim. Né, a gente entende como a repercussão daquele determinado produto acontece com a imprensa e mede aqui o que é necessário para poder complementar de mídia paga. Sempre muito bem segmentada para poder garantir o resultado que a marca precisa. Então, esse é o ponto. Por isso que a ideia do Johannes foi juntar comunicação e marketing. E aí, entendendo o desafio, né, entendendo que eu já tinha feito anos, né, maravilhosos na Renault, eu queria viver uma marca premium, eu queria, né, trabalhar com um projeto de poder lançar um carro como o e-tron no Brasil, que eu era fascinado pela possibilidade de trabalhar com eletrificação, e ganhei de presente em 2018, quando eu entrei na marca, o Salão do Automóvel. E foi lá onde te apresentou. Puta stand, não era? RS4, Q8, A6, A7, e-tron A8, camuflado. E-tron camuflado. A gente fez uma bagunça enorme. Então foi o primeiro grande evento, né, que eu participei como Audi em 2018. E de lá começamos a construir, né, os 30 carros, né, agora 33, 34, que a Audi lançou nos últimos 3 anos. Então, para mim, foi uma possibilidade de poder viver uma experiência de uma cultura que eu não tinha conhecido ainda, que é a cultura alemã. É numa marca que eu sou apaixonado, que é a Audi, pela história que a Audi tem no Brasil, por ter sido trazida pelo Senna, por ter sido uma marca tão icônica, pelas 4 argolas. Então, eu digo que, eu falo hoje, né, é claro que a paixão pela Audi, eu me sinto um Audianeer, como a gente fala, né, um cara que, né, vive e ama a Audi, né, com toda a paixão do mundo. Claro, né, se eu for jogar a bola, né, contra o time da Renault ou contra o time da Fiat, talvez eu não comemore o gol, em respeito à minha trajetória por lá. Mas né? vai entrar com trava de alumínio para dar uma... Mas que eu tenho um amor grande por essas duas marcas, obviamente, mas assim, Claro, a Audi claro. Hoje, né, eu percebo que a gente conseguiu construir de bacana para a marca, e o que a marca hoje, né, representa no mercado de luxo, né, o quanto a marca é admirada, o quanto a marca tem crescido em percepção, né, do público, né, que consome carros premium. Eu vejo, né, um trabalho que o time fez, a gente olhando a Audi há 4 anos atrás e a Audi hoje, né, com o portfólio que tem, com o posicionamento dos carros que tem. Você que viu a Audi, né, de 2015 e 2016, muito concentrada em varejo com a 3 e Q3, e o que o portfólio virou hoje, eu acho que você percebe uma renovação incrível. Eu acho, assim, a minha percepção é o seguinte, os produtos da Audi melhoraram e o que cerca a Audi perdeu um pouco da empáfia. Que assim, vocês conseguiram despopularizar, que era uma marca meio de volume, como carros que aparecem. Os carros ficaram mais caros, coisas maravilhosas assim, tipo o RSQ3, aquele verde Java, o RSQ8 verde Java, o RSQ3 é o outro verde, como é que era o nome? Vamos, Rafa, descobre um outro vídeo. O RSQ3, verde da frota, aquele verde. Era verde? Um era o verde Java, o RSQ8, o outro... Mas enfim, não importa. Eu tô dizendo assim, conseguiu trazer umas coisas muito exclusivas, vende menos, não é tão popular, só que o relacionamento com a marca ficou mais popular. Você é mais simplão, simples não é pejorativo. Eu tô dizendo assim, você é mais acessível, o Johannes mais acessível, apesar que o Charlinho era muito acessível, mas em momentos cruciais ali, são automóvel e tal. A Audi fez evento que as pessoas andavam de helicóptero. Eu acho totalmente desnecessário para você mostrar uma marca. Tudo bem, pode ser legal, tá? Puta, a Land Rover fez off-road dentro de um Boeing. Ah, beleza, mas a parte legal do off-road da Land Rover foi entrar no rio. Não foi fazer um off-road dentro de um Boeing. Então, vocês sacaram que algumas coisas desnecessárias são desnecessárias mesmo. E assim, o que é muito necessário? Evento do Q5, por exemplo. Q5 e Q5 Sportback. 400 km de test drive, velho. É isso. É isso aí. Eu, como imprensa, como informação... Brincadeira que eu não sou mais imprensa, tá? Que eu sou só influenciador. Mas, pra mim, foi do cacete passar todo aquele
percurso. Poços de Caldas para mim também tem uma relação boa, porque eu tive uma tia que morou lá há muitos anos, enfim. Mas isso não influencia. Eu tô dizendo que 300 km de test drive, para mim, são muito mais legais do que um off-road dentro de um Boeing. Porque você tem, assim, experimentar São carro... muito mais legais do que fazer um voo de helicóptero e fazer uma puxadão no rodoanel. Mas isso Não quero isso. A informação para mim é convivência com o carro, porque quem tá assistindo aí chega e fala assim, mas peraí, quanto que ele conhece o carro? Conhece andando 600 km. Exato. Aí você põe um azeite lá, um negócio do vinho e tal. Legal, chocolatinho lá de granito. Eu tô dizendo isso. Vocês simplificaram as coisas que a marca Premium geralmente complica. Quer meter um glamourzão, tal, champanhe. Pra mim, foda-se. E vocês amplificaram o que é simples de eu resolver como comunicador, que não tinha antes. Então, assim... Dá a mão aqui? Já fiz isso fora do ar. Mas parabéns, porque para quem comunica a marca... E outra coisa, a Audi não é mais a popularização do A3 sedã, não sei o quê. Agora é uma coisa assim, o Audi mais barato acho que custa... 214. 240. 239. Exatamente. Eu tô falando de uma época que não comunicava tão bem e tinha Audi de 120 pau. Teve a 3 a 99. Exato. Mas você sabe que isso é um trabalho que a gente fez. Quando a gente entender como é que a imprensa se relaciona é muito importante. Né? Então a gente teve algumas ideias. Né? A primeira delas, um carro da Audi para poder imobilizar na frota é muito caro. Não é um carro que custa 50 mil reais, 60 mil reais, enfim. Exato. Então, é melhor para a gente poder deixar de investir, né, em cenografia de evento, né, em aluguel, né, de hotel. Em Anira. Em Anira. Até porque a Anira é super internacional, enfim. Mas e você deixar de investir nisso para poder colocar mais carros à disposição da imprensa, então a gente decidiu investir naquilo que é importante para vocês. Né? Um bom test drive, mais carros disponíveis para que vocês tenham uma ferramenta fundamental, um bom suporte de vídeo, né, que é muito importante para que vocês façam as matérias de vocês, e relacionamento e informação adequada. Isso do ponto de vista de comunicação para a imprensa. Eu acho que isso é um salto muito importante. A gente conseguiu mudar a forma de poder lidar, né, com vocês, dando aquilo que vocês precisam como ferramenta. Já para o cliente... A mudança está na personalização e na individualização do atendimento. Isso que eu queria entender até. Quem que virou o cliente Audi? O cliente Audi antes podia ser perto do Corolla. Hoje não. Hoje não. O cliente Audi hoje está mais perto de Porsche do que de Toyota. Hoje a gente está claramente se posiciona como uma marca de automóveis de luxo, não automóveis premium. Exatamente. Se a gente olhar 2018, né, versus da 2021, nós crescemos o transaction price, nosso preço de transação do negócio, em 3 vezes. Porque a rede deixou de vender A3 e Q3 85% do business para poder vender e-tron, Q7, Q8, R8, RS6, RS7. Aliás, hoje o carro mais vendido da Audi é o Q5. Não, exatamente. Que o ticket médio é 400. Exatamente. Então, quando você olha o que está acontecendo com o mercado e como as pessoas enxergam a Audi hoje em dia, a transição da imagem foi feita e a marca se denomina assim. Então, a gente conversa com o público AAA. Né? A gente conversa com 2% da população. Claro, a gente quer que a marca seja aspiracional, que as pessoas, né, olhem com admiração. Né? A gente não está sendo arrogante nesse sentido. Mas a gente trata hoje em dia o cliente de maneira exclusiva. Então, por exemplo, como é que a gente vende hoje em dia um carro do segmento C e D, um e-tron, um Q6, um Q7, um Q8, né, um A6, um A7? Levando o cliente, por exemplo, né, para poder ou configurar o seu carro um centro técnico, que você conhece muito bem, onde a garagem dos carros da Audi, onde a gente prepara os carros para a imprensa, ou levando numa pista. Né, da Capuava, ou do Circuito Pan-Americano, do Velocitar, onde o cliente vai até lá, junto com outros, no máximo 5 clientes no mesmo horário, ele é bem atendido, ele testa o carro que ele quer, ele configura o carro que ele quer, e ele sai de lá com uma compra super exclusiva. Então a gente muda a forma que o cliente é tratado hoje em dia. A gente sabe exatamente onde encontrar esse cliente e como tratá-lo. O cliente que compra Audi hoje em dia, ele não busca simplesmente um atendimento, né? Eu quero esse carro e vou lá comprar. Ele pode ele pode comprar o carro que ele quiser. Mas se ele tem uma experiência e uma individualização no atendimento, ele se encanta pela marca. Eu acho que a marca tem conseguido fazer isso muito bem nos últimos anos. Então eu percebo hoje em dia a Audi uma marca muito mais
próxima do seu cliente, que conhece muito mais o mercado de luxo e que hoje em dia, quando o cara vai comprar um carro, né, do segmento de luxo, ele não pensa mais na Audi como uma marca que ela é intermediária entre o mainstream, entre as marcas de volume e o segmento de luxo, como era na época da 3Q3. Ele entende hoje que a Audi é uma marca de luxo e ele busca sim um carro da Audi. Então a gente percebe que hoje em dia não é mais o cara do Corolla, do Honda Civic que vai trocar, né, o carro por Audi. É um carro que tem um BMW, tem uma Mercedes, tem uma Jaguar Land Rover, né, tem um Volvo. Ele hoje em dia considera sim trocar o seu carro por um carro da Audi. Uma mudança muito clara. Então a Audi sim é uma marca desejada, né, e muito desejada pelo cliente do segmento de luxo no Brasil.